Olá, meus amados irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu quero saudar a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria na alma e com muito prazer, trazemos para você o conteúdo que será estudado na segunda lição do quarto trimestre de 2022. Estamos estudando neste trimestre sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Na semana passada, nós já tivemos a primeira lição, uma lição introdutória, que apresentou como o livro de Ezequiel é dividido, apresentou a pessoa do profeta Ezequiel, quem era o profeta Ezequiel. Agora, em cada lição, estudaremos capítulos deste livro que tem ensinamentos preciosos para nós. Ezequiel viveu num momento muito difícil. Ezequiel profetizou entre os cativos que foram para a Babilônia, enquanto Jeremias profetizava lá na terra onde ficou aqueles que não foram levados para o cativeiro, e Daniel profetizava nos palácios. Mas Ezequiel estava entre os cativos, é o que diz lá Ezequiel capítulo 1. E a sua profecia serviu de ânimo, de encorajamento para aqueles que estavam no cativeiro. Mas, antes de falar de um tempo de paz e de alegria e de restauração no meio do povo, Ezequiel trouxe uma mensagem pesada de juízo, de castigo divino. E este é um capítulo que mostra esse teor severo do tratamento de Deus para com esta nação que se tornou casa rebelde. Por esta razão, esse capítulo tem um título que é utilizado pelo nosso comentarista: Vem o Fim. São 27 versículos que mostram um castigo divino que virá sobre a sua nação, sobre a santa cidade e também sobre o santo templo. Por isso, essa lição é importante você entender. Principalmente quando se fala da palavra fim, muitos logo levam para o fim do mundo. Mas nós vamos entender nesta lição que a palavra fim tem uma conotação de destruição, de ruína. Isso mostra que Ezequiel estava anunciando: a destruição virá. Ainda que muitos não acreditassem, mas viria, porque o Senhor assim havia determinado. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham nesse canal. Quero pedir que continue orando por nós, e nós aqui continuaremos fazendo nosso trabalho com alegria, com prazer. E vamos nesse momento orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante esta aula. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, através deste canal, transmitir o conteúdo desta lição para os teus filhos. Assim, venha nos abençoar, nos inspirar, para que tudo que falemos aqui seja proveitoso. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, portanto, irmãos, à nossa aula, e sempre começamos com o nosso texto áureo. Encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, que é o capítulo que estamos estudando hoje, versículo de número 2, que diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Repetindo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Vamos, portanto, agora à nossa verdade prática. Diz assim: O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Vamos agora à leitura bíblica em classe, que se encontra neste mesmo capítulo, capítulo 7 de Ezequiel, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um mal só vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes.
Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Amém. Continuando, vamos para os objetivos da nossa lição. Os objetivos da nossa lição são estes. Primeiro, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Segundo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição de sentença. E por último, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Vamos à nossa introdução, meus amados irmãos. Vamos fazer o que fazemos sempre aqui. Acompanhar o conteúdo da lição. Nós sempre colocamos em negrito ou marcamos de uma forma a destacar aquilo que nós queremos comentar e apontar para você, caro professor, trechos e palavras que você deve prestar bastante atenção para ajudar na hora da exposição diante da sua classe. Nossa aula aqui é uma aula instrutiva, é uma aula que serve para ajudar os professores na sua exposição da lição em classe. Então, vamos prosseguir com uma breve leitura dos textos e comentários quando assim for conveniente. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Isso é de suma importância, meus amados irmãos, porque a Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então não está na Bíblia e em vão esse texto. Esse texto serve de um aviso para nós nos últimos dias também. Então, é uma profecia que se cumpriu, mas que serve de alerta para nós, dizendo para nós que as profecias do Senhor, tanto de bênçãos como de castigo, acontecerão de fato. Prosseguindo, os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé ou Jeová permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. Eles andavam na desobediência, meus irmãos. Eles eram rebeldes e achavam que Deus ia ser sempre complacente, que Deus ia ser sempre benévolo com ele, que a misericórdia de Deus sempre estaria ao seu alcance, mas chega um momento em que Deus diz basta. Chega o momento em que Deus diz não terei piedade de ti, porque chega o momento do juízo. E quando chega o julgamento, Deus julga com equidade. Deus julga com justiça. E muitos acham hoje que Deus é um Papai Noel que só tem presentes para dar. Não, Deus ele é justo juiz. E no tempo certo dará a recompensa a cada um segundo as suas obras. Primeiro tópico da lição sobre a profecia. Primeiro item, introdução. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. A chancela da autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Isso quer dizer que as profecias, como diz lá o apóstolo Pedro, não são invenções dos homens. A profecia verdadeira vem de Deus. O profeta recebe a palavra e, como porta-voz, ele transmite a palavra. Ele é apenas um veículo, um instrumento para ser usado por Deus na transmissão das mensagens divinas. Sempre dizemos que o profeta é aquele que traz a vontade de Deus para o povo e o sacerdote é aquele que conduz o povo a Deus. Então Deus elegeu profetas e elegeu sacerdotes, homens que trazem do céu a vontade, o querer de Deus, e homens que levam a Deus as necessidades humanas, os problemas, as angústias, os pecados, para que Deus tenha misericórdia e perdoe. Assim, os profetas de Deus
deveriam ter consciência que estavam recebendo a palavra vinda de Deus. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Você deve se lembrar que Ezequiel, capítulo 1, nos mostra uma visão terrível que Ezequiel teve. Agora ele vai receber a palavra. Ele vai receber direto de Deus o que Deus quer transmitir. Qual é a diferença, pastor Daniel? A palavra, ela já vem direta. As visões, elas carecem de interpretação. Então, quando alguém tem uma visão ou um sonho, é preciso que haja interpretação. Agora, quando a palavra vem direta, ela já vem de forma clara, objetiva, para aqueles que precisam ouvi-la, para corrigir os seus passos, para ser orientado durante a sua vida aqui na terra. Enfim, a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Sempre que Deus manda a sua palavra através do seu profeta, ela cumpre o que lhe apraz. E aqui o profeta estava dizendo: veio a palavra do Senhor a mim. Essa fórmula verbal de revelação indica ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Eles ouviam Deus falar e transmitiam a mensagem que Deus lhes havia entregado. Muito bem, vamos prosseguir. Segundo item do primeiro tópico, extensão. Nosso comentarista nos diz que a expressão usada no hebraico, Adamá Israel, significa terra de Israel e aparece 17 vezes no texto ou no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso é um dado importante? Sim. Nem sempre, irmãos, nós devemos, durante a aula, nos ater a dados, a detalhes. O mais importante é o que fazemos com esta informação, porque a escola dominical é, acima de tudo, um ensinamento prático. É um ensinamento para o dia a dia. A aula em um seminário é outra coisa. Na escola dominical precisamos ser o mais objetivo e prático possível. Continuando. Isso indica ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território, na terra de Israel. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Expressão que nós encontramos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, que aparece na Bíblia para referir-se o que? A toda a terra. Ora, meus amados irmãos, o que nós podemos entender com isso? O fim estava vindo para Israel naquele momento, o fim estava vindo para a nação de Israel naquele momento, sim, estava vindo, mas era um prenúncio, era um aviso que o Deus que corrige o seu próprio povo, corrige e castiga todas as nações. Então, um dia também virá o fim, ou o castigo, ou a destruição, nós vamos ver essa palavra daqui a pouquinho, sobre toda a terra. Nós estamos vendo aí, então, uma amostra, um sinal de que Deus determina realmente a destruição, a ruína daqueles que não obedecem a sua palavra. Continuando, quando? Aí nós temos o seguinte, o agora no versículo 3 é um termo no hebraico que significa iminência do fim, ou seja, está próximo. Este adjetivo reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa, isso é, assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo ba, que é o verbo vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Olha o que diz o texto, diz assim, ó: eis que um só mal vem, eis que vem a tua sentença, eis aqui o dia, eis que vem. Isso mostra o que, irmãos? Havia uma urgência nessa mensagem, porque a destruição viria não muito depois desta profecia proferida pelo profeta Ezequiel. Vocês devem se lembrar que quando Ezequiel foi para o cativeiro, foi em 597. E em 593 ele começou a profetizar. E a destruição da cidade aconteceu em 586. Então, era urgente que o profeta
profetizasse com autoridade para que o povo pudesse ainda se arrepender e Deus ter misericórdia do seu povo, mas eles se tornaram casa rebelde e sobre eles veio o juízo de Deus. Segundo tópico da nossa lição, sobre o fim. Vamos lá. Diz assim o primeiro item, sentido. A palavra fim, conforme está no hebraico, significa o quê? Fim, destruição, ruína, morte, condenação. O fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. O que nós aprendemos com este parágrafo? Quando o profeta está dizendo, vem o fim, ele não está dizendo que vem o fim dos tempos, vem o fim do mundo. Ele está dizendo que vem a destruição, vem a ruína, vem a morte, vem a condenação. Ou seja, Deus estava dizendo que chegou o momento dele decretar o castigo sobre o seu povo. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Nós vemos uma poesia por detrás dessas palavras do profeta Ezequiel, quando ele fala assim no versículo 6, vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Isso é uma forma poética de expressar que a ruína viria, de forma que o povo pudesse memorizar bem aquilo que foi transmitido. Veja se não parece um cântico. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Isso ajudava aqueles que ouviam a guardar e memorizar a palavra do profeta. Então, nós aprendemos nesta tela que o fim significa destruição, ruína, morte e condenação. E que a repetição aqui, em alguns momentos, mostra o quê? Que o texto é apresentado em uma poesia linda que ajuda a memorização daquilo que o profeta estava falando. Expressões repetidas sobre o fim. A repetição das expressões, vem o fim vem, agora vem o fim vem, eis que vem, veio a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original, que na verdade deveria estar em pânico mesmo, porque logo viria a destruição da cidade e do templo sagrado. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai ao arrependimento. Durante anos, meus amados irmãos, estavam os profetas profetizando arrependimento, mas agora viria o juízo. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo era real. Isso nos chama a atenção também para a prática. Hoje nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos a palavra de Deus, mas certamente, irmãos, nós também temos que mostrar a este mundo que o juízo de Deus virá sobre a face da terra. Nós precisamos mostrar a este mundo que o castigo divino virá. Não podemos apenas pregar arrependimento, temos que pregar também o juízo de Deus. Neste momento aqui, a palavra do profeta era incisiva para que eles atentassem para o julgamento divino, que muito breve aconteceria. E talvez alguém ainda estivesse desapercebido, e talvez alguém ainda estivesse debochando de Deus e dizendo que não aconteceria, como nós vimos no embate entre Jeremias e um profeta chamado Ananias. Quando Jeremias falava que o cativeiro era de 70 anos, ele dizia que seria apenas de 2 anos. E assim, esses profetas, Ezequiel, Jeremias, enfrentaram muitas oposições. Mas a palavra vinda de Deus, ela é fiel e verdadeira. E aqui, o juízo divino seria real. E eles precisavam, então, apressar-se para o arrependimento ou sofreriam o castigo divino, como assim Deus o decretou. Terceiro item do segundo tópico, a repetição da sentença. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Alguns podem se espantar, mas Deus é Deus que castiga mesmo. Nós temos aqui um texto da nossa revista e vamos ler este versículo. Naum, capítulo 1,
Versículo 3 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, Deus é tardio em irar-se, mas Deus é um Deus que se ira. Eu destaquei em negrito o seguinte: um dos objetivos desse juízo é o que? A erradicação da idolatria, a causa das abominações. Amados irmãos, Deus levou o povo para o cativeiro e de lá o povo veio curado da idolatria. Então, o castigo divino tinha um propósito: erradicar a idolatria do meio do povo, que tinha crescido muito nos tempos de Acabe e outros reis que não foram fiéis ao Senhor. Continuando a leitura, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Ora, não se arrependeu, Deus então vai levar o povo para o cativeiro e castigá-lo, e ele vai voltar de lá curado da idolatria. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Amados irmãos, Deus muitas vezes nos chama ao arrependimento e muitos são negligentes, não querem ouvir. Olha, Deus tem formas de trabalhar. Ele pode trabalhar de forma severa na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, para mostrar que você precisa se humilhar diante dele para que ele possa fazer da sua vida uma bênção. E quem sabe muitos passam por isso, mas querem até dizer que eu estou passando pela prova. Nada, está passando pela prova não. Está sendo castigado por Deus para aprender uma lição e sair dali completamente diferente. Vamos continuar a nossa lição? Terceiro e último tópico da nossa lição, sobre o inimigo. Quem é esse inimigo? Vamos conhecê-lo. Primeiro item do terceiro tópico: já floresceu a vara. O nosso comentarista mostra de forma brilhante quem é o inimigo. Vamos lá? O profeta Ezequiel fez uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Nosso comentarista diz o seguinte: há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um dos conhecidos reis da Babilônia, do Império Babilônico. Continuando, assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do Reino do Norte, da mesma forma Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, para chicotear Jerusalém em Judá. Ou seja, o nosso comentarista aqui lembra que em 722 a.C., a Assíria destruiu o Reino do Norte, que após a divisão das tribos foi chamado de Israel, enquanto o Reino do Sul era chamado de Judá. O Reino do Norte foi destruído em 722 a.C. Ora, passaram-se quase 200 anos e estava ali o Reino do Sul ainda resistindo, enfrentando a oposição das grandes nações que estavam ao seu redor. Mas chegou o momento de Deus usar a Babilônia e usar o seu líder, Nabucodonosor, para açoitar, para castigar, para levar este povo ao cativeiro. E depois, no Império Mundial seguinte, este povo ser enviado de volta para a sua terra e reconstruir a sua história e reconstruir a sua vida. E hoje nós temos aí a grande nação de Israel. Mas naquele momento, o instrumento de Deus seria Nabucodonosor, seria a Babilônia, que iria ser usado por Deus para castigar o povo de Deus. Prosseguindo, reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Eu preciso ler para você esse texto de Jeremias, capítulo 52, versículo 10 e 11.
Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto é importantíssimo que você leia durante a aula, caro professor. Jeremias 52, versículo 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E o nosso comentarista fala o seguinte: Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso, o furor de Javé, do nosso Senhor Jeová, se acendeu contra a Babilônia. E nós vemos Deus castigando este povo, como está em Jeremias, capítulo 51, versículo 34, que diz assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. Versículo número 55 e 56 agora, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz. E as suas ondas bramirão como muitas águas, e ouvir-se-á o ruído da sua voz. Versículo 56, o último versículo que leremos: porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Nós aprendemos na lição anterior que uma das coisas que o livro de Ezequiel nos mostra é que Deus é o Deus de todos os povos e não apenas de Israel. Então Deus levantou a Babilônia para castigar Judá? Sim, mas Babilônia se excedeu e Deus então imprimiu também um castigo sobre a Babilônia. Ele é o Deus de todos os impérios, ele é o Deus de toda a terra, ele é o Deus de todas as nações. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes, isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Quantos homens na atualidade têm abusado do poder que Deus lhes tem outorgado? Quantos homens têm abusado da sua posição de líder, de chefe das nações? O castigo divino virá. Certamente o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não é porque Deus deu autoridade ao homem que o homem vai fazer o que quiser com o poder que tem nas suas mãos, decretando a vida e a morte dos outros, sendo cruel, sendo hostil e assim atemorizando as pessoas ao redor. Nós temos visto isso acontecer em nossos dias. Líderes mundiais que estão implantando o terror tanto em suas nações como em nações vizinhas. Mas a ira de Deus, ela há de ser derramada no momento certo. E Deus dará a cada um segundo as suas obras, tanto a recompensa quanto o castigo. Terceiro item do terceiro tópico: o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor significa o quê? Isso que nos interessa. Nabu protegeu minha herança, ou seja, é uma alusão a um dos deuses da Babilônia. Aliás, você deve se lembrar que quando aqueles jovens chegaram em Babilônia, Daniel e os seus amigos chegaram em Babilônia, todos os seus nomes foram mudados. E nos nomes deles constava agora nomes de deuses da Babilônia. Isso era uma forma de tirar-lhes a identidade e também fazer com que eles se voltassem para os deuses da Babilônia. E nós sabemos muito bem que aqueles jovens não cederam e foram fiéis a Deus, mesmo estando na Babilônia. A forma que mais se aproxima do original, diz aqui o nosso comentarista, aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 no livro de Ezequiel. E aí, o que nos interessa principalmente nessa tela é que a Septuaginta e Joséfo empregam a forma grega Nabucodonosor. Quem era ele? Filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia, de 625 a 605, e Nabucodonosor é citado nesta lição como um rei que reinou 43 anos, de 605 a 562. É importante nesta tela entender o quê?
que o rei Nabucodonosor, ele começou a reinar em 605 a.C. E esta data é simbólica para nós, porque foi exatamente nesta data que começaram a ser levados os cativos, começaram a ser levados os nobres. E nesta leva de 605, como nós aprendemos na lição anterior, foi Daniel e seus amigos. Nabucodonosor foi o rei que foi um instrumento de Deus para imprimir o castigo, e ele fez isso a partir do início do seu reinado em 605 a.C. A Babilônia. A palavra ou o termo Babilônia significa o quê? Portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel e a Septuaginta usa a forma grega Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital, ou seja, Babilônia era o país e a sua capital também se chamava Babilônia. Tornou-se um império após a queda do Império Assírio, e a Babilônia se estendeu e assim cresceu, se tornou uma nação poderosa e imperou, ou seja, dominou sobre todos os seus povos ao redor. Ainda mais alguma coisa temos nessa tela: caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos. Porém, depois nós vemos na Bíblia mesmo utilizando a palavra caldeus e babilônios de forma alternada para simbolizar o mesmo povo. É o que vemos na parte de baixo. Isaías fala de babilônios e caldeus referindo-se ao mesmo império. São citados quase que alternadamente, quase como sinônimos. Por isso é importante essa observação que o nosso comentarista fala aqui, que não nos traz nada prático. Isso é apenas uma curiosidade para aqueles que são estudantes da palavra de Deus. E vamos à nossa conclusão. A nossa conclusão é simples. Diz assim: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Então, irmãos, o que aprendemos nessa lição como conclusão? Deus é um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que tem piedade, um Deus que tem misericórdia. Mas Ele é um Deus que julga, é um Deus que tem reservado um dia, diz a palavra de Deus, quando julgará todos os povos. Todos havemos de comparecer perante Ele. Então, apesar de parecer que não vai acontecer a condenação, ela vem. Eu me lembrei aqui agora de um texto que está em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. E eu quero ler para você esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Vou repetir. Diz assim, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. O juízo não vem imediatamente. O juízo não vem logo. Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia, um Deus que é longânimo. Mas muitos acham que por Deus agir dessa forma, o juízo nunca virá, mas vem. Como veio sobre Sodoma e Gomorra, como veio para a geração antediluviana, como veio para o povo de Israel, Reino do Norte, como veio para o povo de Judá, Reino do Sul. Assim também acontecerá sobre a face desta terra. Deus tem reservado um dia em que há de derramar a sua ira sobre esta terra. Se você é estudante da Bíblia, deve se lembrar que após a igreja arrebatada, haverá um tempo de grande tribulação. E muitos irão sofrer na grande tribulação, principalmente a nação de Israel vai passar por sérios apertos, mas no final dessa grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo virá nos altos céus com poder e grande glória, e nós com Ele, porque nós já estaremos em corpo glorificado. E assim Ele implantará nesta terra o julgamento das nações, ou seja, há ainda juízos para acontecer nesta terra, juízo sobre Israel, juízo sobre as nações e o juízo de cada homem individualmente no grande trono branco, o juízo final,
que comparecerão ali todos os homens, de todas as eras. É claro que nós estaremos ali também, porque lá estará o Senhor, mas nós já estaremos em corpo glorificado para toda a eternidade. Portanto, meu irmão, ainda que Deus pareça tardar em julgar, no tempo certo há de derramar a sua ira sobre aqueles que lhe desobedecem. Amém? Vamos então te convidar agora para a terceira lição do quarto trimestre. As abominações do templo. Será uma lição também importante. Você não pode perder esta aula. Conto com a sua presença aqui na próxima semana. Eu quero me despedir de você, agradecendo por esta participação tão importante e que no próximo domingo a sua aula seja uma bênção. Compartilhe com outros irmãos esta aula, compartilhe esse vídeo com os seus alunos, caro professor, e vá para a aula motivado, alegre, para falar sobre esse tema tão importante, a iminência do juízo divino quando o povo se esquece completamente de Deus. É uma realidade e nós, como atalaias de Deus, precisamos apregoar o arrependimento, mas também dizer que um dia Deus há de julgar toda a terra. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.